Oi, anjas! E não tão anjas assim também. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Paula Maria Riemer e hoje a gente vai responder a perguntinha que vocês estão vendo aí. Será que podemos dizer que somos mesmo as netas das bruxas que não queimaram? Minhas amadas, sejam muito bem-vindas, muito obrigada por vocês estarem aqui em mais um vídeo. Eu tô super ansiosa para lançar esse conteúdo para vocês. Quem me acompanha lá no Instagram já sabe que esse era um vídeo especial para ter saído ali no nosso Dia das Bruxas, mas a minha cidade teve um pequeno probleminha na semana passada, um baita temporal que invadiu aqui e deixou muitos e muitos bairros sem luz, sem energia elétrica, sem internet, obviamente, sem água e tudo mais. Então, por favor, se vocês puderem parar de desmatar as nossas florestas e utilizar todos os recursos naturais do planeta incansavelmente de maneira exploratória, todos nós agradecemos. O Dia das Bruxas, o famoso Halloween, é comemorado então todo dia 31 de outubro e a gente vai falar especialmente sobre essa data. Mas o que a gente quer falar hoje mesmo é a respeito da história das bruxas. E para isso eu vou utilizar aqui duas principais referências que, se você me acompanha lá nas outras redes sociais, se ainda não me acompanhe também no Instagram e no Spotify, você deve saber que eu falo muito sobre essa literatura. E a primeira delas é o livro chamado O Caliban e a Bruxa, que é da Silvia Frederici. Eu já trouxe ele em diversos vídeos como referência para muitos conteúdos que a gente trabalha aqui no canal. E hoje eu vou utilizar uma segunda referência, que é o livro chamado A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner. Esse também é um livro muito interessante, eu gostei muito da leitura dele e, inclusive, recomendo muito para quem tem um pouco de dificuldade com a escrita acadêmica. O Caliban e a Bruxa parece ser mais pesado, mais puxado nesse sentido do que esse A Criação do Patriarcado. A princípio eu achei que fosse ser uma leitura super difícil, mas gostei muito. E aí, a partir dessas duas referências, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a história das bruxas e se faz parte ou não de nós conseguir se identificar com isso ainda nos dias de hoje. Antes desse conteúdo começar oficialmente, minhas amadas, já deixa aqui o seu like, escreve aqui nos comentários para mim se você já viu muito essa frase por aí e o que você acha dela. Claro que eu vou dar a minha opinião no final também, mas estou ansiosa para ouvir a opinião de vocês. E só mais um recadinho antes da gente começar. Queria lembrar vocês que nós estamos aí na última semana para você se inscrever na nossa 5ª jornada do tarô. Se você está querendo aí se conectar com as suas ancestrais bruxas, minhas amadas, nada melhor do que essa vivência para te conectar através das arcanas maiores do tarô a um processo de autoconhecimento, de viagem aí na sua história muito profundo. Então, vamos com a gente, eu vou deixar o link aqui na descrição e vocês podem ver mais informações sempre lá no Instagram da Nosotras Tarô. Sem mais enrolação, vamos começar a falar sobre as bruxas. É muito importante dizer aqui que tudo que será dito nesse vídeo aconteceu ali entre os séculos XV e XVII na Europa Ocidental. É importante a gente ambientar isso porque é do lugar que partem essas literaturas que eu tô trazendo aqui e porque a gente tem uma grande influência europeia aqui no nosso país e a gente tende a universalizar tudo que aconteceu na Europa, achando que essa é a história mundial e que reflete tudo que estava acontecendo no mundo na época, e não é. É um recorte específico de uma parte do mundo, claro, muito relevante para a nossa cultura e que nos influencia até hoje, mas é apenas um recorte. Então estamos falando ali do século XV, entre o século XV e XVII na Europa, ok? São esses dados basicamente que a gente vai trazer por aqui. E para começar esse vídeo eu queria saber o que é uma bruxa para você. As bruxas a gente está acostumada aí a já ver em muitos contos de fadas, né? São essas figuras maléficas, narigudas, que têm uma estética bastante específica. Geralmente elas são apresentadas como mulheres mais velhas, que vivem de maneira excêntrica, digamos assim, afastada das grandes sociedades, na floresta ou em casinhas miudinhas, próximas de comunidades. Então é claro que falar de bruxa suscita aí esse imaginário popular, que foi passado para nós através de muitas histórias desde a infância. E o que muitas vezes a gente não sabe é que essas histórias surgiram justamente nesse momento que eu acabei de falar para vocês,
onde estava se criando ali na Europa o imaginário do que seria uma bruxa. Então é claro que essa imagem da bruxa má não surgiu do nada na nossa mente. Ela é uma construção detalhada, minuciosa, de 3 poderes que tinham muito interesse na construção dessa imagem. O primeiro deles foi o catolicismo, a expansão da igreja e a necessidade de dominação que ela tinha na época. Segundo, óbvio, o patriarcado, já que tanto igreja quanto governo e todas as instituições sociais tinham o objetivo de manter esse poder exclusivamente na mão dos homens. E a terceira, o capitalismo. Esse que estava em expansão ali na Revolução Industrial e que precisava, para poder ter o seu sucesso, da divisão sexual do trabalho, onde os homens pertencessem a um determinado espaço e as mulheres fossem reclusas a outro. Esses 2 livros que eu trouxe como referência para vocês trazem muito essa ideia de que o capitalismo precisou ter um braço muito aliado ao patriarcado para sua expansão, pois sem a divisão sexual do trabalho e sem até mesmo a efetiva caça às bruxas, não seria possível que ele tivesse tanto sucesso. O que a gente quer dizer com isso? Que foi fundamental para que se institucionalizasse algumas coisas na sociedade, que as mulheres que estavam antes à margem, à beira da sociedade, fossem cada vez mais menosprezadas e diminuídas. E isso a gente vê pela publicidade mesmo da época, né? São muitos os cartazes que a gente encontra onde as bruxas eram retiradas de lado, né? E aparecia um anjo como o acompanhante do médico, onde essa separação entre o corpo enquanto um instrumento médico, científico, e o corpo enquanto corpo que sente prazer, que dança, que sente felicidade, foi sendo separado. Essas questões, né, a maneira como as bruxas eram retratadas enquanto as mulheres próximas ao diabo, fazendo realmente rituais junto a isso, foi se criando esse imaginário das mulheres que viviam à beira da sociedade, ali na floresta, e que eram realmente pessoas maléficas, que pretendiam fazer o mal para a sociedade. Sem isso, sem essa criação, essas mulheres continuariam a ocupar um lugar de destaque, e esse lugar a gente vê em diversas artes e retratos que trazem as mulheres à beira da fogueira, dançando na floresta, se reunindo com amigas e sendo ferramentas, né, sendo instrumentos fundamentais para a prática da medicina ancestral, da medicina focada no corpo e na saúde da mulher, das curas através das ervas, através dos medicamentos naturais. Então, o lugar que essas bruxas ocupavam antes na sociedade era um lugar de referência dentro das suas comunidades. Nisso, a Silvia é muito pontual em dizer para nós que as bruxas, a perseguição às bruxas, tinha sim um fator econômico muito importante. Então aí a gente já pode começar a perceber a quem essa caça às bruxas atingiu, principalmente camponesas e mulheres que viviam fora das comunidades. Não é à toa que a gente não vê bruxas em castelos, em palácios, não é esse o lugar onde elas são retratadas, e sim lugares à beira da sociedade, lugares afastados, vivendo ali em pequenos grupos. Então, se tivermos ali uma inquisição, pode ter certeza, havia um forte poder popular atuando para que toda a sociedade colaborasse com aquilo, acreditasse que aquelas mulheres que estavam sendo perseguidas eram realmente criaturas maléficas, pessoas que buscavam fazer o mal às outras. Caso contrário, não teria sido possível. Tem até alguns trechos de literaturas muito populares na época com coisas super fofas que os homens escreviam sobre as mulheres. Olha, gente, vou ler um pouquinho para vocês. Abaixo da cintura são centauros, muito embora mulheres para cima. Até a cintura os deuses é que mandam, mas para baixo os demônios. Ali é o inferno, a escuridão, o abismo sulfuroso, calor, fervura e cheiro de podridão. É do Shakespeare. Ai, que gracinha, né? Vocês são as verdadeiras hienas que nos encantam com a brancura de suas peles, e quando a loucura nos colocou a seu alcance, vocês se lançaram sobre nós. Vocês são as traidoras da sabedoria, o impedimento da indústria, os impedimentos da virtude e os aguilhões que nos instigam a todos os vícios, a impiedade e a ruína. Vocês são o paraíso dos nécios, a praga dos sábios e o grande erro da natureza. Walter Charleton. Então o fato é que a caça às bruxas foi feita a partir de um momento em que toda a sabedoria, todo o conhecimento e toda a prática que viesse
de grupos femininos estava sendo descredibilizada e tratada dessa forma na sociedade. A Inquisição em si, a perseguição e a queima das mulheres ainda é algo super misterioso e nós nunca vamos ter certeza de quantas mulheres foram perseguidas, do que elas eram acusadas e quais provas se tinham contra elas, porque todos esses documentos foram muito bem escondidos, muitos deles foram destruídos e é bem importante lembrar que a maioria dessas mulheres era perseguida e executada e passava por torturas e toda a situação que a gente pode falar melhor em um outro vídeo. Então já comenta aqui embaixo se você gostaria de outro vídeo falando mais profundamente sobre a Inquisição e a época da caça às bruxas. Mas essas mulheres foram levadas sem julgamento e a gente tem poucos registros a respeito dela. Muito importante ressaltar que elas passavam por esse tipo de situação sem julgamento algum. E é por isso que a gente não tem muitos dados para mensurar quantas mulheres foram e quais eram as alegações da perseguição que era feita a elas. O fato é que isso precisava acontecer para a sociedade que os homens estavam imaginando pudesse emergir. Uma sociedade com muita distinção entre os sexos e com um acúmulo de poder nas mãos de uma parcela da sociedade. Acúmulo não só de poder, mas de acúmulo financeiro, econômico, social e por aí vai. A Gerda Lerner, inclusive, traz nesse livro aqui que esse momento da Inquisição foi fundamental para que se aprofundassem ainda mais as divisões sociais entre as mulheres. Então, o momento onde as mulheres utilizavam o seu poder, tinham algum poder, era justamente umas sobre as outras no quesito econômico. E isso fez com que a separação entre nós estivesse ainda mais presente. Se hoje a gente precisa falar tanto de sororidade e de união entre as mulheres, é porque nesse período fizeram questão de separar a gente e tinham um motivo para isso. E especificamente o Halloween tem um ponto muito importante para acrescentar nessa história com a gente. No Halloween de 1968, um período de expansão dos grupos feministas que lutavam pelo direito das mulheres, nos Estados Unidos surgiu o primeiro grupo Witch, que buscava ser um movimento centralizado e um movimento que trouxesse a união de diversos outros grupos que estavam separados, tanto ideológica quanto geograficamente nesse momento. Durante os anos 70 e 80, diversas autoras e pesquisadoras do movimento feminista passaram a defender a tese de que resgatar a história da caça às bruxas é parte fundamental do movimento pela libertação das mulheres. Então, quando as feministas começam a resgatar as bruxas, o que estamos buscando de volta, quando trazemos o significado das bruxas que não souberam queimar, é justamente o poder de imaginar essas pequenas sociedades de mulheres que existiam antes desses três poderes dos quais a gente falou lá no começo do vídeo começarem a suprimir e a criar uma imagem social maléfica a respeito dessas mulheres, a respeito das bruxas e das mulheres com baixa renda, com baixa condição social e de tantas outras que nós nunca saberemos se foram ou não perseguidas pela Inquisição. Agora, o que eu, Paula, particularmente acho disso, dessa frase, somos netas das bruxas que vocês não puderam queimar, eu acho, gente, que é claro que ela já se saturou, mas isso é culpa nossa, né? Nós, millennials, que criamos os famosos memes e agora as coisas são repetidas à exaustão e por isso cansam muita gente. Então é claro que vendo essa frase repetidamente na internet, a gente vai ficar cansada e achar que ela perdeu um pouco o sentido. Mas, de novo, esse filho é nosso, viu? Esse filho é dos millennials que estavam criando meme lá nos anos 2000. Agora, o objetivo é que a gente possa resgatar aí justamente esse contato com o período anterior a esse lugar de opressão que a gente conhece hoje. E aí, se não são as nossas avós diretas, não é difícil a gente pensar que outras mulheres que fizeram parte da nossa linhagem familiar, não sendo aí nossas descendentes diretas, mas estando aí na nossa linhagem, fazendo parte do que hoje nós chamamos de nossas ancestrais, puderam sim ter sido perseguidas, colocadas à margem, realmente julgadas, queimadas, torturadas pelas mãos dos que não tinham interesse que elas mantivessem a sua autonomia. É uma ilusão pensar, eu sempre trago isso,
que as feministas e as mulheres que anseiam por sua liberdade são algo moderno, são uma criação recente e que elas não existiam antes disso. Pelo contrário, elas foram perseguidas, silenciadas e até mesmo queimadas por conta das suas opiniões controversas. Então, talvez sim, a gente seja netas das bruxas, ou bisneta, tataraneta, ou até mesmo sobrinha neta de algumas dessas mulheres que infelizmente foram perseguidas por conta do seu desejo de viver em liberdade e de manter as suas práticas que eram espirituais, que eram religiosas e que às vezes não eram, que eram práticas também medicinais, práticas de comunidade, de celebração com outras mulheres intactas. Isso levou muitas delas à perseguição. E sim, eu acredito que é uma maneira muito bonita de nós honrarmos a sua memória, se a gente chamar de novo essas nossas ancestrais e se propor a viver hoje a libertação pela qual elas não puderam passar. Minhas amadas, antes de fechar essa janelinha, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui comigo o que você achou desse vídeo. Se você ainda não é inscrita, se inscreva no canal, que essa temporada tá super gostosa e eu tenho mais temas polêmicos para trazer para vocês, viu? É claro que todo o conselho de vocês, toda ajuda é muito bem-vinda, então comentem os conteúdos que vocês querem ver por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, até mais!